Olá, gente! Eu me chamo Lisana, sou pedagoga, trabalho com educação e sou a mãe do Gabriel. No vídeo passado, eu fiz uma analogia das pessoas, das crianças com os girassóis. E aí, nessa época de pandemia, que eu tô com mais tempo, eu tô cuidando mais das plantinhas em casa. Como eu contei para vocês, eu cheguei até a plantar uns girassóis onde eu estou acompanhando aí o crescimento deles e depois eu vou mostrar quando eles já estiverem grandes e floridos. E aí, não é à toa, não é coincidência que eu estou nessa vibe, né? Aí dos girassóis, das rosas, das flores. E eu queria trazer aqui para vocês um ensinamento do livro Florescer, do Martin Seligman, que é um psicólogo, gente, criador da psicologia positiva, uma abordagem super humana e respeitosa que vale muito a pena ser lido. E aí, o nome desse livro, Florescer, já me chamou muita atenção. Florescer é um título muito sugestivo. Quando eu falo florescer, o que te vem à mente? Uma flor, uma rosa, uma cor. O que é que as flores nos remetem? Ao que deu certo. Eu coloquei aqui esse galho, essa semente, eu reguei, cuidei e deu certo, floresceu. E quando a gente tem essa atitude de plantar, de cuidar e ver florescer, a nossa alma também floresce, acompanha esse processo. Então, eu hoje gostaria de falar de um trecho do livro dele que fala sobre a gente aprender a lidar com as emoções negativas. Como assim, Lisana? Ele fala de emoções negativas de uma pesquisa que foi feita, onde se constatou que uma grande parte das emoções, elas são hereditárias, ou seja, que eu posso carregar, né, hereditariamente, na minha carga genética, algumas emoções como depressão, tristeza, ansiedade. Isso eu posso sim, através da hereditariedade, eu ter um organismo predisposto a desenvolver alguma dessas emoções também. Por exemplo, se a minha mãe é depressiva ou se o meu pai é ansioso, eu posso trazer tudo isso também e ser uma pessoa, né, que tem depressão ou ser uma pessoa que tem ansiedade, por exemplo. Mas além dessa hereditariedade que eu carrego, que eu trago no meu gene, também tem uma hereditariedade que eu carrego na minha educação, na educação que eu recebi. Como assim? Na forma como eu aprendi a viver, a forma como eu aprendi a reagir sobre determinadas situações. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que uma mãe pediu um copo de água a uma criança de 3 anos, vamos dizer assim. Essa criança, quando veio trazendo o copo de água, pá, derrubou a água no chão. E aí essa mãe chegou logo, bateu, deu uma palmada na criança e disse: você é muito desastrada, deixa de ser lesada, menina, presta atenção quando tu vier andando, traz o copo e suja a casa toda, eu acabei de limpar, desse jeito eu não aguento. E aí, essa criança aprendeu sobre levar o copo d'água para a mãe. Qual foi o ensinamento que ficou aí nela, forte, focado? A sujeira não pode sujar. A sujeira é muito importante, eu não posso sujar nada. Já uma outra criança com uma outra mãe que aprendeu sobre o desenvolvimento das crianças, sobre as fases da criança, uma mãe que conhece sobre a metodologia montessoriana. O que ela fez? A criança tá vindo, derramou a água. O que ela fez? Filha, vamos pegar o pano e limpar a água. A mamãe vai te ensinar
como que coloca o copo na água e traz para a mamãe. E aí ela leva essa criança até o gelágua e diz: filha, não enche o copo de água todo, você vai colocar na metade, segura com as duas mãozinhas e quando você for deixar, você vai caminhando e olhando para o copo. Você não pode correr enquanto estiver com o copo na mão, porque a água pode derramar, o copo pode cair e você pode escorregar e se machucar. E essa mãe compreende que ela ensinou a primeira vez e ela vai ter que ensinar outras vezes, porque a aprendizagem ela vem com o erro. Então, cuidado, se você não está errando, se há muito tempo você não erra, é sinal que seu aprendizado ele paralisou, ele está estagnado. E aí ela compreende e aceita os erros do filho enquanto aprende. Por quê? Porque ela entende como processo para o aprendizado o erro. E aí essa criança, lógico que vai se aperfeiçoar e vai levar esse copo de água de uma forma perfeita, como se fosse um adulto de 30 anos, que já faz isso há 30 anos. E aí, esse era o exemplo que eu queria trazer sobre hereditariedade. Tem o do gene, como eu falei, e tem esse que a gente herda de formas como a gente viu, que foi que eu aprendi sobre aquilo. Qual o ensinamento que essa segunda criança ficou? Que errar é humano e que ela pode tentar de novo e que ela vai conseguir, ela vai aprender e vai dar resultados. A primeira criança aprendeu sobre sujeira, que não pode sujar. A segunda criança, ela aprendeu sobre que errar é humano. Essa primeira mãe, ela já trouxe essa bagagem lá da mãe dela, da avó dela, sobre a limpeza, que o que importa é a casa estar limpa. A segunda mãe já trouxe, ela pode até ter trago a bagagem da primeira mãe, muito provavelmente, mas ela adicionou na sua bagagem, através das suas buscas, dos seus conhecimentos, ela percebeu que o mais importante não é mais a sujeira da casa, a água que derramou no piso, mas o desenvolvimento da sua criança. O que ela está ensinando de valores para ela. O que ela vai precisar adotar quando ela estiver adulta, que tem toda uma relação com o que ela está aprendendo agora. E aí, sabendo disso, o autor diz que embora você tenha essas predisposições, alguns sentimentos, negativos, que você saiba funcionar bem, apesar dos sentimentos negativos. Por exemplo, tem pessoas, a minha mãe tem uma ansiedade, eu nasci com ansiedade, o meu pai tem uma depressão e eu tive uma predisposição à depressão. Então vai ter dias que eu vou estar ansioso, depressivo ou com raiva e que eu entenda que esses sentimentos são normais. Não tem nenhum problema, tem um dia que eu tô com raiva, tem um dia que eu tô mais ansioso, tem um dia que eu acordei mais triste. O primeiro passo é eu entender que esse sentimento existe, que ele não é feio como nos ensinaram, que é feio ter raiva, que é feio estar triste, que é feio ser ansioso. Não, não é feio, é humano. Então, primeiro ponto, eu preciso entender que isso é normal, que isso é humano. Depois que eu consigo entender, eu aceito. Quando eu aceito, eu aprendo a lidar com esse sentimento. E é aí que está a grande sacada da questão. O que é que eu vou fazer com essa depressão? Que hoje eu acordei mal, triste, não quero ver ninguém, eu não quero sair do meu quarto. Eu tenho que aprender a funcionar bem, embora nesse dia eu esteja mais depressiva. Então, mesmo sem vontade, eu vou sair do meu quarto e vou buscar a luz. Ou eu vou cultivar uma planta para isso, ou eu vou dar uma volta ali no meu quarteirão. Cedinho eu acordo e vou dar lá aquela volta no quarteirão. Ou eu vou simplesmente sentar, rezar, meditar em um lugar que tenha luz, que tenha sol. Mas por que isso? Porque o sol, gente, ele não só fabrica vitamina D,
ele também libera hormônios que nos dá sensação de bem-estar, endorfina, serotonina. Então é a melhor forma de você começar o dia. Você se acordou mal e fica dentro de um quarto até 11 horas da manhã, só se acorda para almoçar, volta para dentro do quarto, então você está lidando de uma forma muito negativa com esse sentimento negativo. Você tem que aprender a funcionar bem mesmo com o sentimento negativo. E uma forma de funcionar bem é essa, que eu estou falando apenas uma forma que eu estou citando, que é essa de, por exemplo, você ir para a luz, procurar onde tem a luz do sol. Você começa sem querer ver a luz, sem querer ver ninguém, mas aí você vai e procura a luz do sol no início do seu dia, quando você menos espera, aquela crise que durava 3 dias, uma semana. No mesmo dia, ao fim do dia, você já está com pessoas, você já está conversando com as pessoas. Então a gente tem que fazer por onde funcionar bem, tá certo? E você não precisa ser uma pessoa que, porque a minha mãe é assim, eu sou depressiva, eu sou ansiosa, eu sou raivosa. Não, hoje eu estou depressiva, eu estou ansiosa, porque quando você coloca que você é, que eu sou, tá, você taxa na sua identidade, é forte. Maria Madalena Fernandes, ansiosa. Já pensou? É um peso que a gente carrega. Eu não sou, eu apenas estou, e isso é humano, faz parte, e eu aprendi a funcionar bem e agora sei lidar com essas emoções negativas que me ensinaram que elas são feias, que a gente não deve sentir, que você não deve sentir depressão nem tristeza. Por isso que quando eu sinto, quando eu sou criança que eu choro, deixo de chorar por besteira. Olha a frescura, engula esse choro. Coisa feia, tá chorando. Isso é muito... Olha o povo tudo olhando pra ti, que coisa feia. Então, quando eu cresço, eu sinto esse sentimento de tristeza, eu quero chorar, eu corro para dentro do quarto e me escondo lá dentro para chorar, para sentir, porque é feio, ninguém pode ver. Então, muito cuidado com o que a gente está fazendo com as nossas crianças. A forma com que a gente faz eles lidarem com os sentimentos, com as emoções deles, podem trazer aí consequências seríssimas na sua vida adulta. Certo? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Nós temos outros vídeos no YouTube e no IGTV. Tenha uma semana iluminada e até o nosso próximo vídeo.